Retórica e cidadania. O lugar das artes da palavra na vida pública ateniense. A experiência política de Atenas no século V Código alçou a palavra ao estatuto de principal instrumento de atuação cívica, em uma polis que decidia em grande medida por meio da deliberação direta. A participação efetiva do cidadão dependia da competência em formular argumentos, responder objeções e orientar decisões coletivas. Nesse ambiente, a sofística floresceu como prática educativa e intelectual, oferecendo aos jovens métodos, técnicas e repertórios discursivos para intervir na Assembleia e nos tribunais. Levar a sério esse contexto não significa endossar, sem reservas, todas as escolhas dos sofistas. Significa reconhecer que a própria arquitetura institucional da cidade tornava a retórica e a dialética aptidões de primeira necessidade. A distinção entre convencimento e persuasão ajuda a compreender a ambivalência da sofística. O convencimento apela prioritariamente à razão, priorizando a coerência interna e a sustentação empírica. A persuasão, por sua vez, mobiliza também a dimensão afetiva, modulando a linguagem para mover vontades. Em democracias, ambas as dimensões são inevitáveis. A deliberação pública não é um laboratório asséptico, mas um espaço onde valores, expectativas e temores comparecem. Os sofistas, mestres nas artes da palavra, ensinaram não apenas a organizar argumentos opostos, mas a reconhecer que nenhuma fala pública ignora completamente a sensibilidade do ouvinte. Essa lucidez metodológica explica tanto a utilidade social de seu ensino quanto a desconfiança que suscitaram entre adversários filosóficos. Ao demarcar com nitidez a prática da dialética menos o confronto de teses e a prática da retórica menos o fortalecimento de uma tese, junto ao auditório, a sofística contribuiu para formar o cidadão capaz de navegar situações decisórias complexas. Na Assembleia, onde se debatiam guerra e paz, tributação e reformas institucionais, a eficácia não dependia de ter a verdade, mas de expô-la com clareza, prever objeções e escolher meios adequados para torná-la compartilhável. Nos tribunais, sem a figura do advogado profissional, cabia ao próprio cidadão mobilizar recursos discursivos para defender direitos e interpretar costumes. Tais exigências tornaram o domínio das artes da palavra um bem público e, simultaneamente, um serviço passível de ensino sistemático. As críticas clássicas à sofística não são desprovidas de pertinência, sobretudo quando alertam para riscos de manipulação. Sempre que a forma sufoca o conteúdo, a retórica degenera em ornamento enganoso. Sempre que a performance substitui a responsabilidade, a persuasão se converte em instrumento de poder contra o bem comum. Todavia, a existência do abuso não elimina a legitimidade do uso. A lição perene aqui é dupla. A nenhuma comunidade política pode dispensar a educação para o discurso responsável. B. Nenhum cidadão prudente pode renunciar ao exame crítico do discurso que o pretende mobilizar. Esse duplo movimento, educar para a palavra e educar contra a palavra, menos constitui um núcleo essencial da cultura democrática. A reflexão sobre PH, cis e nomos também ilumina a sofística, ao ressaltar a força das leis humanas e a variabilidade dos costumes. Sofistas como Protágoras reintroduzem a dimensão do convencional na vida social, temperando qualquer absolutismo moral com a consciência de que comunidades diferentes estabelecem ordens normativas distintas. Essa postura, muitas vezes rotulada como relativista, pode ser lida de modo mais generoso. Ela propõe atenção às contingências históricas e institucionais que moldam a experiência comum. Ao dizer que o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras não precisa ser interpretado como negador da verdade, mas como intérprete de sua inscrição no horizonte humano de sentido, linguagem e decisão. Se a sofística valorizou o nomos, ela não ignorou a natureza. Antes, ensinou a pensar mediações. Na vida coletiva, o que se apresenta como natural precisa ser traduzido em normas e práticas. E a tradução é tarefa política.
A retórica, nesse sentido, não inventa a realidade, mas disputa sua significação pública ao tornar visíveis os procedimentos pelos quais atribuímos sentido aos fatos menos metáforas. Exemplos, analogias, enquadramentos. Os sofistas dotaram o cidadão de um arsenal crítico que ancora a liberdade contra a imposição de narrativas únicas. Em lugar de uma suposta transparência do real, temos uma gramática de interpretações que pode ser ensinada, avaliada e aperfeiçoada. A comparação entre as democracias antigas e as contemporâneas reforça a atualidade do tema. Se hoje vivemos sob formas predominantemente representativas, a centralidade da comunicação não diminuiu. Ao contrário, ampliou-se com os meios de massa e as redes digitais. A diferença é que em sociedades de grande escala, o auditório se fragmenta e se polariza com facilidade, favorecendo atalhos emocionais e bolhas informativas. O aprendizado sofístico, menos conhecer a audiência, articular raciocínios, reconhecer objeções honestas, distinguir apelos legítimos de manipulações grosseiras, tornou-se ainda mais imprescindível para a proteção do espaço público e a manutenção de desentendimentos produtivos. No plano educativo, isso implica reconhecer a retórica como disciplina cívica. Ensinar retórica não é ensinar a enganar, é formar para o diálogo, para a escuta ativa e para a responsabilidade argumentativa. É oferecer ao estudante instrumentos para que ele compreenda tanto a força quanto os limites do discurso, incluindo os próprios vieses cognitivos e as técnicas persuasivas a que está exposto diariamente. É, também, criar condições para que a crítica retórica não seja ela própria um gesto retórico cego à sua performatividade. Assim, formar cidadãos competentes em linguagem é parte inseparável de formar cidadãos éticos. As reservas filosóficas dirigidas aos sofistas, menos notadamente por Platão, revelam um conflito legítimo entre modelos de conhecimento. Enquanto a filosofia buscava critérios universais de verdade, a sofística se movia na arena do provável, do verassamel, do que pode ser aceito por interlocutores concretos. Todavia, como lembram as instituições democráticas, grande parte das decisões humanas não aguardam certezas metafísicas. Exigem juízos prudenciais, sob condições de incerteza. É nesse espaço do provável que a retórica responsável presta seu melhor serviço. Não como disfarce do real, mas como prática de construção de consenso suficiente para a ação comum, sem violentar divergências constitutivas. Atenas ensinou que a cidadania se exerce com o corpo e com a voz. Hoje, quando o corpo se dispersa em telas e a voz se dilui em fluxos algorítmicos, o legado das artes da palavra continua sendo um antídoto contra a impotência cívica. Reaprender a argumentar, reaprender a ouvir, reaprender a traduzir valores em razões públicas, eis tarefas que mantêm a sofística como um capítulo vivo da educação democrática. Em última instância, elas lembram que a liberdade política não se sustenta apenas na aritmética dos votos, mas na ética do discurso que torna possível a vida em comum